Vamos só fazendo os testes aí. Bom dia, Renan. Estou vendo aqui as figuras conhecidas aqui. Bom Renan, dia, Vilela, bom bom dia. dia a todo Diogo mundo. Pécora, Bom dia, galera. maravilha. Bom dia. Todo mundo bem? Todo Na mundo luta. sem precisar usar nenhuma substância off-label? Nenhuma, graças a Deus. Que coisa boa, hein? O cerco Eu está fiquei, fechando, né? eu fiquei com suspeita uns 20 dias atrás, mas era só suspeita, graças a Deus. Mesmo assim, eu tomei lá a azitromicina. É, né? Não, e agora que o uso parece que se difundiu mais, né, entre os médicos mesmo. Agora você não acha, né? Você não Não, acha a naquele, medicação. eu não achei Tinha naquele dia também. Eu, vendendo eu, a R$ 500. eu consegui, eu saí da observação do hospital, era por volta de 1h30 da manhã. Fui nas farmácias que estavam abertas nesse horário, nenhuma tinha. Aí no outro dia eu consegui comprar em uma outra farmácia, metade de um laboratório, metade de outro, mas deu a quantidade exata lá. É o que eu tenho ouvido falar que as farmácias de manipulação estão fazendo, né? Também. A saída acaba sendo essa aí. Bom, pessoal, bom dia para quem está chegando agora. Bom dia, Bruno, Paula. Tudo bem com vocês? Nós estamos só aguardando a entrada do Dr. Vinícius. Ele acabou de entrar aqui, Jorge. Ah, acabou de entrar? Perfeito. Deixa eu só localizá-lo aqui. Bom dia, professor. Ah, já achei ele aqui. Bom dia, Bom dia, professor Vinícius. Tudo bem? tudo ótimo. Maravilha. Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Jorge Jaldi. Eu vou ajudar, auxiliá-los aí, essa equipe aí de estudantes e acadêmicos e advogados a beber um pouco da sabedoria aí do Dr. Vinícius nesses temas aí tão instigantes. Nós estamos tendo a honra aí de presidir a Comissão de Processo Civil da OAB, em parceria com o nosso colega e amigo Pedro Marques, que está em parceria conosco nesse projeto, por meio da Comissão da Jovem Advocacia. Temos a honra aí de recebê-lo aí para esse nosso encontro. Obrigado. É uma Queria honra. agradecer a aceitação ao convite, que lhe foi aí realizado pelo Thomas. Estamos muito felizes de poder contar com os ensinamentos aí nesse tema tão complexo, né? E ainda de um certo misticismo, né, em torno dele ainda. Então, sem mais delongas, acho que são 9h05, até para prestigiar que eles chegaram no horário. Se o doutor me permite, eu já queria já dar o pontapé inicial aqui. Jorge, Pois não, Thomas, fica à posso vontade. apenas só explicar aqui para o professor Vinícius como que a gente, que eu falei para ele que a gente geralmente discute, o expositor expõe aí 1 hora, né, 1h30, e a gente abre depois para debate. Aí, quando a gente abre para debate, o Pedro aqui vai fazer a mediação, mais para controlar, né, a questão das perguntas, né, a ordem aí. Então, quando o pessoal quiser fazer pergunta depois, só levantar a mão, não sei, ou escrever no chatzinho aí para ficar bem organizado. Mas pode ficar à vontade aí, professor, o tempo que o senhor precisar aí. É isso aí, doutor Vinícius, deixa eu só contar um pouquinho da história desse grupo de estudos aqui. Esse grupo de estudos já tem uma história aí de sucesso, com a participação sempre ativa aí dos colegas que fazem parte dele. E, via de regra, a gente não tem um expositor, viu? Via de regra, nós elegemos os facilitadores, né, que são encarregados de trazer o conteúdo de doutrina e jurisprudência para debate. E aí a gente faz uma espécie de mesa redonda mesmo, né, com participação livre, ativa de todos, para colocar suas considerações. E tem funcionado bastante. Desde o início, a gente tem sentido uma participação bastante ativa dos membros.
nesse clima mesmo de mais informalidade, que todo mundo pode falar, todo mundo pode se manifestar sem maiores, enfim, sem maiores formalidades mesmo. É importante dizer que alguns temas, até em razão da complexidade, eles demandam a participação de expositores, e o senhor está devidamente enquadrado nessa categoria. O senhor, como expositor, diante de um tema dessa relevância, vai aí podendo clarear um pouco os caminhos aí do estudo desses institutos. Então, eu queria dar novamente boas-vindas, agradecer pela aceitação do convite, fazer uma leitura aqui breve do mini currículo aqui do professor, Dr. Vinícius Silva Lemos, advogado, doutor em processo civil pela Unicap, mestre em Sociologia e Direito pela UFF, especialista em processo civil pela Faro, professor de processo civil da Faro e Unirom, presidente do Instituto de Direito Processual de Rondônia, autor das obras Recursos e Processos nos Tribunais e Incidente de Assunção de Competência. Então, doutor Vinícius, mais uma vez, agradecendo, o senhor tem a palavra, fique à vontade para falar sobre incidente de resolução de demandas repetitivas, nosso querido IRDR, incidente de assunção de competência, o IAC, e os recursos repetitivos. Doutor, com a palavra, fique à vontade. Bom dia a todos, muito obrigado pela apresentação, pelo convite. É um prazer estar aqui podendo expor e conversar e debater com colegas advogados, né? Eu já fui, além de ter essa parte acadêmica, eu já fui diretor-geral da ESA de Rondônia, diretor acadêmico da ESA de Rondônia, conselheiro estadual. Então, é sempre muito bom estar a serviço da ordem, onde quer que me convidem, né? Então, para mim, é sempre gratificante. Eu acho que o estudo do processo civil pelos advogados é muito importante. Por quê? Porque, quer queira, quer não, somos nós, enquanto postulantes, que pedimos jurisdição, evoluímos na jurisdição, trazemos teses jurídicas para a jurisdição e, consequentemente, o judiciário, quando avança responsivamente ao que os advogados fazem. Então, o papel do advogado no processo civil é muito importante e eu acho que a gente tem sempre que lembrar isso, né? Então, expor na OAB sempre é de muita importância. Sobre o tema, e é bem interessante o jeito que vocês colocaram, que é falar sobre os repetitivos, o IRDR e o IAC, é interessante porque eles formam conjuntamente um sistema que se fecha, né? Porque o repetitivo, os recursos excepcionais repetitivos não são desse código, eles já existem desde 2008 e eles tinham uma regulamentação no artigo 543B e C do Código passado e o STJ já lida com ele, então faz cerca de quase 12 anos. Então não é algo novo para o STJ e o STF em menos escala, porque usa menos, mas então não é algo novo o sistema de repetitivos. Mas o sistema do IRDR e principalmente o de assunção de competência, eles foram ou configurados ou reconfigurados pelo Código de 2015, então eles estão aí com 4 anos, né? Então nós temos um sistema que se completa com esses. A primeira divisão que eu faço é para que servem ou para que se tem esse sistema de precedentes, né? Ou essas decisões formadas de modo paradigmático ou vinculante. Nós temos essas decisões com um motivo, né? Que é para dar alguma coerência
a atuação dos tribunais. Alguma coerência, e aí lá o artigo 926 fala Professor Vinícius, Pode falar, o Pedro. áudio do senhor eu acredito que cortou, tá sem som. Ainda está sem som, permanece sem som. Nós não conseguimos ouvi-lo. Talvez se sair e entrar novamente, não sei se... Acho que ele saiu. Ô, Jorge. Jorge, acredito que o professor Vinícius saiu. Eu posso só dar um recado aqui. Eu coloquei Claro, no fica à chat, vontade. só para que a gente consiga organizar bem. E o quórum está bem legal, tem bastante gente aqui participando conosco. Quem quiser usar a palavra, pessoal, vai colocando no chat ao lado aqui à vontade, né? Expresse aí a vontade de falar, que eu vou organizando e repassando a palavra na ordem requerida, tá? Que a gente consegue organizar bem na hora do Jorge direcionar os questionamentos para o professor Vinícius. É só isso, Jorge. Obrigado. Maravilha. Estamos aguardando só o doutor Vinícius retornar. Ele voltou ali, Jorge. Só que ainda está sem Isso. som. Está sem som ainda, professor. Estou verificando aqui com a secretaria da comissão aqui também, se tem alguma questão de ordem técnica aqui do aplicativo. A secretaria das comissões, doutor Vinícius, não sei, o senhor nos ouve? Ele está entrando novamente. Conectou. Pronto, agora, aí. Alô, gente. Voltou. Agora sim, doutor. Estão conseguindo ouvir, gente? Perfeito. Agora sim, doutor. Positivo. O doutor Vinícius voltou a ficar mudo. Não sei se é o caso do doutor Vinícius aí, mas ontem nós tivemos uma... Então, não sei se é o caso do doutor Vinícius, mas ontem nós tivemos uma reunião... É o aplicativo dele, não? E uma colega não conseguia conectar o áudio, ou ele falhava no meio da comunicação por conta do computador dela. Quando ela entrou pelo celular, ficou perfeito. Não sei se é o caso dele.
Perfeito. Doutor Vinícius, o senhor nos escuta? Continua realmente sem áudio, doutor. Reinicia o computador, tudo. Será que haveria, doutor Vinícius, a possibilidade do senhor ou reiniciar ou talvez conectar pelo celular? Jorge, já tem uma aceitação ali que vai entrar pelo celular, ó. Perfeito. Chat. Perfeito. Ok. São os novos tempos, Jorge. É adaptação. Não, e agora cada vez mais dependentes da tecnologia, né? Eu estava numa sessão do TJ semana passada e aí travou o áudio e o vídeo do desembargador soltou um palavrão. É isso que eu ia dizer. Não, eu ia dizer o seguinte, a boa notícia é que não é uma sessão de julgamento, né? Mas dá para fazer um quadro, né, de vídeo cacetada com os áudios, né, que estão vazando do judiciário, né? Dá para fazer um quadro só com isso. Até áudio de flatulência já temos, né? Aquele da vaca, do boi também, né? Para mim, o do boi, cara, é o mais sensacional. Ele tem uma... Aquele da vaca, ele tem um ar bucólico, ele é romântico, ele não é ofensivo, ele é democrático, ele é sensacional. Aquele, para mim, da vaquinha é o melhor. Semana passada tinha uma desembargadora que estava na chácara, aí dá para ver as galinhas cantando no fundo. Maravilha. Maravilha. Doutor Rafael, pensativo, doutor Rafael. Tudo tranquilo? Bom dia, Jorge. Bom dia, Pedro. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Aqui não tem flatulência, não tem boi, não tem nada não, tá? Tá tudo certo com o áudio aí, né? Tá tudo certo. Doutor Vinícius, estou vendo que o senhor retornou aqui no vídeo. Vamos fazer um teste com áudio, por gentileza? Parece que agora deu certo. Oi. Olá, doutor. Está me ouvindo agora? Só abrir o vídeo. Estamos ouvindo, sim. Vamos lá. Estamos ouvindo alto e claro. Então, vocês não ouviram nada do que eu comecei a falar antes? A gente ouviu o início, quando o senhor falava na introdução, nós ouvimos sim, mas logo em seguida já... Se o senhor quiser começar de novo, fica à vontade, doutor. A gente ouviu até onde o senhor falou, o primeiro ponto, que é garantir a coerência. Ah, tá. Eu vou começar a partir dali. Então, sobre essa garantia de coerência ou a busca por uma coerência, o sistema trouxe esses 3 institutos. O intuito desses institutos é o mesmo enquanto base, né? Todos esses institutos querem garantir a coerência e o artigo 526. Contudo, eles são remédios para doenças processuais diferentes. E o que a gente pode falar sobre essas doenças processuais? Os repetitivos, eles nascem, tanto o IRDR quanto os repetitivos,
para aplacar uma multiplicidade. Então, precisa de uma multiplicidade existente para que se tenha a figura dos repetitivos. Já o incidente de assunção de competência, ele tem uma outra pegada, uma outra visão, que é compor ou prevenir divergência quando não há repetitivo, quando não há a multiplicidade. E isso é bem interessante, por quê? Porque muito se falou sobre RDR, né? Porque nós já entendemos a seara do repetitivo nos tribunais superiores, e o IRDR traz essa mesma busca por aplacar a multiplicidade nos tribunais de segundo grau, mas faltava ali um instituto que permitisse com que a gente pudesse dialogar com a formação de um precedente não repetitivo. Então, para isso que serve, dessa maneira, o Instituto de Assunção de Competência, para fechar o sistema. Então, nós temos um sistema que os tribunais superiores lidam com os recursos excepcionais repetitivos e os tribunais de segundo grau com o IRDR, e ambos com incidente de assunção de competência. Então, de certa maneira, uma divisão entre os precedentes para gestão de estoque, e aí gestão de estoque para que sirvam para que os tribunais aplaquem, discutam teses sobre milhares de processos, 1 milhão de processos, por exemplo, a gente tem um repetitivo que chegou no STF agora, que é sobre a correção do FGTS, que nós temos 3 milhões de processos aguardando. Então, isso é um exemplo claro, base de multiplicidade. E aí a multiplicidade é uma gestão de estoque. O precedente pode ser sobre qualquer assunto que se repete. O assunto não precisa ser necessariamente importante no aspecto jurídico. A importância do repetitivo, e aí qualquer que seja o repetitivo, é a sua própria repetição. E a repetição traz o mal para o judiciário. O mal para o judiciário é a existência de um esgotamento de capacidade de julgar e um estoque de demandas. Se o judiciário não consegue julgar tudo que entrou no ano passado, ele traz um estoque, não vai conseguir julgar tudo o que entra esse ano e vai tendo estoque. Os repetitivos são meramente para controle de estoque. E aí pensando em números, se pensa repetitivo para solucionar números. O incidente de assunção de competência, ele tem uma outra visão, uma outra seara, que é formar precedentes qualificados, decisões qualificadas em temas nem tão repetitivos. E a gente tem, por exemplo, 2 assuntos que saíram agora no STJ, por exemplo, que foi uma decisão sobre a possibilidade de prestação de contas em alimentos, né, em prestação alimentícia, e foi uma decisão de uma turma do STJ que gerou isso. E aí você pode pensar que essa matéria não se repete, porque nós não temos milhares de prestação de contas em alimentos, mas ela já pode ser, num futuro próximo, definida em assunção de competência, porque é uma matéria muito importante, né? Uma matéria muito importante em relação a isso. E a outra que eu dou de exemplo também é a guinada da jurisprudência do STJ sobre a manutenção de valores elevados para multas coercitivas, das multas do 537, teve uma decisão da terceira turma que manteve uma multa de 3 milhões numa ação de danos morais por não retirada do SPC e tudo mais. Então, e aí você pode configurar essas mudanças
com o incidente de assunção de competência. E não precisa de uma repetitividade. Por mais que, em ambos os casos que eu dei de exemplo, elas podem gerar futuramente uma multiplicidade. Se o STJ realmente entender, nesse caso, da prestação de contas em alimentos, a gente pode ter milhares, milhões de ações de prestações de contas. Então, a pacificação da jurisprudência por incidente de assunção de competência, ela é diferente, ela não é para milhares de processos, para a multiplicidade, ela é para resolver uma grande questão jurídica de pequenos casos. É óbvio que alguém vai falar, como o Daniel Amorim fala, que seria um único caso. Divergência precisa que haja uma divergência, dois processos que pensem diferente. Então, isso que é o início desse sistema de formação de precedente. São dois remédios, ou são duas doenças diferentes que vão ter remédios processuais diferentes. Um com multiplicidade, o outro sem a multiplicidade. Então, essa é a apresentação inicial do problema. E aí eu vou entrar em cada instituto. Os repetitivos, como eu falei no início, eles estão no mundo jurídico faz tempo já. Então, não é novidade para o aplicador do direito, e bem como também para nós, advogados, o sistema de repetitivos. Não é nada de novo. O que o Código fez foi regulamentar melhor. Nós tínhamos somente 2 artigos que falavam sobre isso no Código passado, que eram o 543B e o 543C. O que aconteceu foi agora, do 1036 ao 1041, e aí nós temos vários incisos, vários parágrafos regulamentando melhor essa questão dos recursos excepcionais repetitivos. E aí você tem uma melhor técnica. Os repetitivos, eles têm uma característica, eles ficam a critério do judiciário, a critério realmente do judiciário. Então, ele perde uma áurea democrática. Por quê? Porque é somente uma visão do judiciário para o judiciário. Você não entra com um recurso excepcional repetitivo, você fica a critério do judiciário, e aí seja o judiciário do próprio Tribunal de Justiça ou do TRF, que vai fazer a decisão de afetação, ou do próprio STJ ou STF. Vocês tiveram aí, por exemplo, é bem interessante lembrar isso, que o repetitivo da taxatividade mitigada nasceu por causa de 2 recursos do Mato Grosso, né? Que aí o presidente do Tribunal do Mato Grosso afetou a matéria, e aí é uma afetação regional e provisória, ele afeta a matéria, recebeu 2 recursos especiais, concedendo-lhe a admissibilidade positiva e o rito repetitivo. O STJ tem a possibilidade de negar o rito repetitivo, ou seja, de falar que o presidente do tribunal está errado e conceder somente o rito normal a esses recursos, ou confirmar o rito repetitivo, e aí ele processa aqueles recursos especiais em rito repetitivo. E na taxatividade mitigada, que veio do Mato Grosso, se não me engano, foi a professora Luciana Monduzzi, que foi advogada dos 2 processos base, ela fez a sustentação oral na época, e eu lembro que ela já veio aqui em Porto Velho dar curso e tudo mais, e aí foi interessante que ele seguiu o sistema que o Código coloca. Mas é raro que os presidentes de tribunal ajam dessa maneira. O comum é que o próprio STJ e o próprio STF concedam a decisão de afetação. O Código fala que a decisão de afetação vai ser do próprio relator. O STJ mudou o regimento interno e ele não deixa o relator proferir a decisão de afetação sozinho. A decisão de afetação ela é feita pelo colegiado da seção ou da corte especial, e o relator sugere
a inclusão daquele processo em afetação. Isso foi uma decisão bem acertada do STJ, por quê? Porque retira uma afetação de um relator, onde ele tinha o poder de transformar aquela matéria em matéria normal, de rito normal do recurso especial para rito repetitivo, e passa já para uma discussão colegiada. E aí o colegiado vai perceber se é interessante afetar a matéria ou não, se a matéria está madura o bastante para ser afetada. Por quê? Porque já estava começando a ter decisões de desafetação. Eu não sei se vocês lembram que a segunda sessão afetou os processos de fraude contra telefonias e bancos. E aí eles viram que foi errado afetar a matéria e suspender todos os processos do Brasil sobre isso, e aí eles desafetaram a matéria. Foi a primeira decisão de desafetação, que o Código não fala sobre a desafetação, porque a discussão material tem que ser importante sobre a afetação. E, a partir de então, o STJ só afeta de modo colegiado. O relator, então, ele propõe a afetação, o colegiado afeta e o relator vai gerir essa afetação. Mas os repetitivos, nos recursos excepcionais, eles funcionam a bel prazer do judiciário. Se o judiciário entender que o seu recurso está dentro do enfoque repetitivo, ele afeta e coloca como representante da controvérsia. Se ele entende que não, ele vai. Então, há pouca democracia processual aqui. Você não pode influenciar pedindo para que o seu recurso excepcional seja tido como repetitivo ou não, o que difere dos outros institutos que você pode requerer. Então, esse é o primeiro ponto, que os repetitivos excepcionais eles não avançaram em relação a isso. E aí, depois, nós temos que os repetitivos, em nível federal, eles são causa piloto, né? E a definição da natureza jurídica enquanto causa piloto é bem importante. Por quê? Porque realmente se julgam os recursos excepcionais. Então, por mais que você tenha somente uma matéria daquele recurso como a repetição, vai se definir essa repetição e depois vai julgar propriamente o recurso. E nós temos vários casos. Tivemos um repetitivo, por exemplo, sobre a taxa de corretagem de imóveis na planta. E, se eu não me engano, foram 4 processos representativos da controvérsia, e cada um deles tinha outros pedidos conexos, porque quando você vai entrar com um processo de devolução de taxa de corretagem ou de legalidade de taxa de corretagem, pode ter uma rescisão do contrato, pode ter um dano moral por atraso na obra. Então, tudo isso tem que ser julgado pela seção ou pela Corte Especial quando vai julgar o repetitivo. Mas essas matérias conexas não são repetitivas. Então, primeiro tem que julgar a parte repetitiva e depois julga-se o restante da matéria. Então, o repetitivo é uma técnica de causa piloto. Julga-se algumas causas que serão os representativos da controvérsia primeiro, e aí eles vão formar essa tese jurídica. Para a formação da tese jurídica, há a necessidade de uma boa decisão de afetação. E essa decisão de afetação é aquela que prevê qual que é a matéria a ser discutida, qual que é a matéria que vai se suspender todos os processos no Brasil inteiro. E aí que é interessante que se suspende os processos no Brasil inteiro. Isso é importante por quê? Porque vai se suspender até processos do juizado especial. E aí é uma interligação que tem dos repetitivos até com o juizado especial. O juizado especial, sempre que a gente atua em juizado especial, parece que o juizado especial ele não tem vinculação com o TJ, não tem vinculação com o STJ, mas os repetitivos, uma vez que forem aceitos, suspende até os processos do juizado especial. Então, isso é bem interessante.
Quanto melhor a decisão de afetação, melhor a aplicação pelo advogado, melhor a aplicação pelo juiz e melhor a formação do próprio precedente. A boa decisão de afetação determina qual que é a matéria a ser julgada e, posteriormente, ela ajuda quais os entes participarão desse repetitivo. E aí é interessante esses entes que participarão do repetitivo, por quê? Porque nós temos uma repetição que vai gerar uma coletivização desse processo. O repetitivo não é um processo coletivo, mas é um processo que lida com temática coletiva, geralmente ou direitos individuais homogêneos ou questões processuais ou questões incidentais que se repetem. Então, tem uma coletivização. E aí, quando a gente fala de coletivização, nós temos um déficit de representatividade. Ou seja, se você está aí no Mato Grosso com um processo que foi afetado por um repetitivo, ele vai ser definido pelo STJ e você não vai ter participação nenhuma na formação desse precedente. E aí fica complicado você explicar para o seu cliente que o processo está parado, que o STJ vai julgar e que você não pode influenciar. E que você não pode influenciar porque você não faz parte do contraditório. Então, o STJ, quando ele afeta em repetitivo, ele tem que propiciar a melhor escolha do debate, a maior possibilidade de se abrir esse debate. O STJ não faz isso muito bem sempre. Em alguns casos faz, como, por exemplo, no próprio caso do agravo, foi bem feito porque a Associação Brasileira de Direito Processual fez a sua manifestação, a OAB fez a sua manifestação, o IBDP fez a sua manifestação, a ANEP fez a sua manifestação, ou seja, tiveram diferentes manifestações de amicus curiae sobre a matéria. E isso é importante, chamar a sociedade. Por quê? Porque para fazer com que aquela decisão seja uma decisão que enfrente diversos pontos, que enfrente diversas visões sobre o tema. Por quê? Porque você que está no Mato Grosso, eu que estou em Rondônia, nós seremos afetados por esse repetitivo e talvez o meu processo já esteja suspenso e eu não consigo influenciar. E aí tem muita gente que fala, o próprio Marinoni fala muito sobre essa ausência de democracia. Eu vou ser impactado, vamos supor, o meu processo vai ser julgado improcedente por uma decisão do STJ que eu não participei. Então, há uma falha de contraditório. E como que se compensa essa falha de contraditório? Se compensa essa falha de contraditório com 2 pontos. A primeira, a melhor escolha dos representativos da controvérsia. O Código não pensou em como escolher os representativos da controvérsia, aqueles que serão efetivamente julgados. Mas a doutrina coloca alguns pontos, como escolher recursos, por exemplo, que tenham visões diferentes, né? Só para pegar o caso da taxa de corretagem, é interessante você pegar um recurso que está pelas construtoras e quer a legalidade da taxa de corretagem e um recurso que está pelos consumidores e quer a ilegalidade da taxa de corretagem. Então, você pode pegar 2 pontos diversos com recursos que querem a mesma discussão, mas com teses jurídicas diferentes. Então, quanto mais teses jurídicas você tem, melhor o debate, melhor a formação do precedente. E o segundo é chamar o máximo de atores processuais possíveis. A OAB sempre é amicus curiae da sociedade, né? A OAB é amicus curiae da sociedade, o Ministério Público tem que participar, e aí as associações do Brasil inteiro, todas têm que ser convocadas a participar. Não se pode fazer um repetitivo a toque de caixa. Já teve repetitivo julgado em 3 meses, né?
E aí, quando você vê um repetitivo julgado em 3 meses, é justamente porque ele foi feito muito mais para dar uma noção de repetição para o próprio tribunal, de vinculação para o próprio tribunal, do que para solucionar com a sociedade. Aí é o próprio tribunal agindo em nome próprio, né? Ele quer dar uma definição rápida e gerir o estoque. E isso é muito errado, né? Então, o repetitivo é algo que demora, que leva tempo justamente porque ele vai formar um precedente que vincula. Uma vez decidido o repetitivo, respeitando o contraditório, nós temos o efeito cascata disso. O efeito cascata é a vinculação. A vinculação para os processos que estavam suspensos. Suspende todos os processos e aí nós temos esse efeito cascata, que é os recursos excepcionais que forem idênticos devem ser julgados de modo igual, os recursos que estiverem nos tribunais de justiça aguardando a subida para o tribunal devem ser filtrados, não devem ir para o STJ, devem ser aplicados as teses repetitivas e, se querem algo contra o repetitivo, devem ser negados na sua admissibilidade. E aí, se as ações estiverem em grau de apelação, deve ser aplicado o repetitivo, talvez até por decisão monocrática, e nos juízos de primeiro grau também deve ser aplicado o repetitivo. A partir de então, entra outros institutos, como tutela de evidência, como improcedência liminar do pedido, para fazer valer a aceleração do processo por causa dos repetitivos. Então, sobre os repetitivos federais ou excepcionais, era isso que eu ia expor, e aí eu faço o link com o IRDR. O IRDR é uma tentativa do Código de fazer com que a repetitividade seja gerida nos tribunais de segundo grau. O IRDR tem essa visão de trazer o repetitivo para os tribunais de segundo grau. Mas é importante a gente diferenciar 2 IRDRs. O IRDR de questão eminentemente local. O IRDR de uma lei municipal de Cuiabá, o IRDR de uma lei estadual do Mato Grosso, é um IRDR diferente do que o Tribunal do Mato Grosso falar sobre uma questão federal. Então, nós temos que separar as funções do IRDR, porque se o IRDR ele vai ser sobre uma questão eminentemente local, ele tem uma função ótima, e aí a gente que o advoga em nível local, tem várias cidades que têm discussão de folha de pagamento de servidores, de previdência de servidores, né? Você tem todas as leis municipais e estaduais, então nós temos muita discussão de direito eminentemente local. E o IRDR, para o direito eminentemente local, ele tem uma função de tribunal superior. O Tribunal do Mato Grosso, quando vai definir um direito local, é bem provável que isso não chegue no STJ e que isso não chegue no STF, justamente porque ele tem uma capacidade de julgar como se fosse a última instância, né? Você fazer subir um recurso excepcional, estadual, especial ou extraordinário por causa de um direito local é muito difícil. Então, a atuação do Tribunal de Justiça, quando vai julgar um IRDR de lei municipal ou lei estadual, é definir a matéria como um precedente realmente vinculante. Só que nós temos também a previsão do IRDR para as questões de direito federal. E aí o IRDR de direito federal cria algumas dúvidas, né? Será que é interessante nós termos o Tribunal do Mato Grosso definindo
uma questão, vamos supor, se cabe agravo ou não, né? Uma questão eminentemente processual. Por quê? Porque o Tribunal de Rondônia pode fazer isso, o de São Paulo pode fazer isso. Então, o IRDR serve para isso também, não tem nenhuma limitação de matéria, qualquer matéria pode ser tida pelo IRDR, né? Ele vai ter uma incidência bem maior, uma amplitude bem maior do que a própria ação coletiva. As ações coletivas têm limitações materiais, não são todas as matérias que podem ter em ações coletivas. O IRDR é bem aberto em relação a isso. Só que nós temos essa problemática em relação ao direito federal. Será que os tribunais de justiça devem agir em IRDR e criar um precedente vinculante? E aí a gente até fala, o IRDR tem essa possibilidade de criar um precedente vinculante? Eu vou até responder essa pergunta posteriormente, porque eu vou falar um pouco sobre o Instituto, né? O IRDR, ele foi inspirado no direito alemão, num instituto chamado Musterverfahren, que era um instituto bem específico para falar sobre 500 ações sobre uma companhia telefônica e que essas 500 ações iriam gerar um impacto muito grande no mercado da Bolsa de Frankfurt. Então, os juízes de primeiro grau se sentiram desconfortáveis em julgar aquela matéria e criou-se o Instituto do Musterverfahren, que era o quê? Parar todos esses processos. Nenhum processo iria para o tribunal, mas o tribunal colheria informações sobre essa problemática jurídica, esses casos em concretos, e criaria um modelo de decisão. E aí é por isso que a gente chama o Musterverfahren da Alemanha de procedimento modelo. Por quê? Porque o tribunal não julga nenhum processo, mas cria um modelo de decisão. E depois o tribunal, ao criar o modelo de sentença, o modelo de decisão, devolve aos juízes de primeiro grau e fala, agora apliquem o modelo que nós criamos. Essa é a visão de quem deu aso ao IRDR. A base do IRDR é essa inspiração alemã de ser um procedimento modelo. Só que tem uma complicação. No meio do trâmite da legislação, do Código de Processo, se levantou uma dúvida. Será que nós, no direito brasileiro, podemos ter uma causa piloto? Podemos ter um procedimento modelo, já que a visão constitucional de jurisdição é uma visão de julgamento do caso em concreto, E quando nós temos um procedimento modelo, não se julga o caso em concreto. Se pega detalhes dos pontos da problemática jurídica, se resolve em abstrato essa problemática jurídica e devolve para os julgadores. Assim, no debate legislativo, imaginaram que seria inconstitucional o IRDR como procedimento modelo. E aí colocaram o artigo 978, parágrafo único, que fala que o órgão colegiado que julgar o IRDR também julgará o processo principal. E dentro disso, tentou-se transformar o IRDR de procedimento modelo em causa piloto. Só que o código trouxe uma complicação. Tudo do IRDR é para procedimento modelo. Se vocês forem ver do 976 ao 987, tudo do IRDR é procedimento modelo. Por quê? Porque eu peticiono para o IRDR quase que numa petição inicial. O meu recurso de apelação está na Câmara,
eu peticiono para o presidente do tribunal para instaurar um IRDR. Ou seja, ele é um incidente apartado, ele é um incidente com número de processo próprio, então ele não é causa piloto, ele foi criado para ser procedimento modelo e ele tem no que eu chamaria de um puxadinho processual para tentar transformar ele em causa piloto. E mais, os tribunais do Brasil ainda não sabem se eles vão agir como procedimento modelo ou como causa piloto. O Tribunal do Pará, por exemplo, no regimento interno fala é procedimento modelo. O processo não vai para o colegiado maior, a gente cria um modelo de decisão e devolve. O Tribunal do Pará levou em conta isso. O Tribunal da Bahia, por influência do próprio Fred Didier, que fez parte da comissão que mudou o regimento interno, já adota como causa piloto, vai julgar o processo como um todo. Então, o próprio IRDR sofre de uma não identificação. Ele é feito para ser procedimento modelo e a doutrina e a legislação, num puxadinho, tentou transformar ele em causa piloto. Só que ele é mais democrático. O que é mais democrático? Nós temos a possibilidade do advogado das partes suscitarem RDR. E as partes suscitarem RDR possibilita uma democracia. Ou seja, você, dentro do seu processo, pode falar assim, eu quero formar um precedente vinculante, eu acho que essa matéria é importante, e você suscita. O tribunal não pode fazer um juízo de conveniência. O tribunal faz um juízo de admissibilidade pura e simples, ou seja, se cumpre os requisitos do 976, que é questão somente de direito, efetiva repetição e risco à segurança jurídica e à isonomia, o tribunal deve aceitar o IRDR. Então, ele não pode fazer. O que é mais subjetivo aí é se causa risco à segurança jurídica ou não. Porque efetiva multiplicidade você tem um certo quê de objetividade, a questão eminentemente de direito é mais simples e o tribunal tem que acatar quando percebe isso. E aí você faz com que o advogado, a empresa, o cliente possa participar disso. E aí ele pode, dentro da sua estratégia processual, definir se ele quer um repetitivo ou não, né? Se ele quer um repetitivo ou não. Então, diante disso, você tem a possibilidade que uma empresa chegue para você e fale, olha, eu acho que é legal nessa apelação a gente suscitar um IRDR. E aí você pode suscitar um IRDR, coisa que você não pode fazer no recurso recepcional. Então, o processo é mais dialogado no IRDR, onde você tem a possibilidade de que seja feito de ofício, o judiciário pode fazer isso, você pode ter as próprias partes, o Ministério Público no seu processo. Isso é interessante. O Ministério Público e a Defensoria Pública podem suscitar em processos que eles não fazem parte, né? Porque quando o Código, no artigo 977, fala que a legitimidade é das partes do Ministério Público e da Defensoria Pública, então é porque ele prevê que o Ministério Público vai agir como interventor e que a Defensoria não vai agir nos seus assistidos, porque senão seria pelas partes assistidas. Mas a Defensoria e o Ministério Público vão poder, aqui, e também isso cabe no IAC, eles vão poder falar em processos que eles não fazem parte. Então, isso você amplia não só o debate, que precisa ser ampliado, mas no IRDR você amplia a suscitação. Você faz com que isso faça parte da estratégia processual. Isso, talvez, vamos supor que você represente uma empresa nacional, que chega para você e fala, a gente acha que deve ser o IRDR aqui. Você pode até chegar para a empresa e falar assim, será que o Tribunal do Mato Grosso é o melhor tribunal para formar o IRDR? Pode ter uma estratégia em relação a isso. Isso acontece muito nos Estados Unidos com as chamadas class actions, né? Quando você tem uma ação de classe ou uma ação coletiva
que fala sobre direito nacional ou federal, lá eles fazem um estudo de qual estado é melhor você fazer a class action. Qual estado é melhor você propor aquela ação de classe. Isso pode ocorrer na advocacia brasileira, né? Uma empresa, um banco, uma telefonia, uma seguradora falar assim, eu quero atuar, eu quero fazer o IRDR logo num tribunal. Vamos supor, nós conhecemos o Tribunal do Rio Grande do Sul por ser um tribunal bem avançado em direitos fundamentais. Então, se alguém quiser fazer um IRDR sobre direitos fundamentais e quer, teoricamente, um debate de IRDR dando maior vazão aos direitos fundamentais, o Tribunal do Rio Grande do Sul pode ser uma boa pró-direitos fundamentais. Então, estrategicamente, a sua empresa, né, pode optar pelo IRDR nesse tribunal. Então, existe uma estratégia processual. E aí eu acho que melhora até a função do advogado. Só que também nós, advogados, temos que nos acostumar, né? Advogado de empresa, para quem advoga para a empresa, talvez esteja mais o acostumado. Mas a gente entender até que ponto é interessante ter o IRDR ou não. Mas a grande questão é você inserir na sua procuração se você está apto ou não a atuar em IRDR e se o seu cliente quer ou não quer, né? Porque isso vai gerar um custo maior de formação do processo, de honorários e tudo mais, e para saber se é interessante ou não. Eu acho que tem que ter uma deliberação com o cliente de modo a se ter o IRDR. Uma questão do IRDR de nível federal, isso é importante, é que muito se fala que o Tribunal de Segundo Grau vai definir a matéria e aí ela vai ser aplicada. Isso está no artigo 985. Uma vez definida a matéria pelo tribunal local, ou seja, pelo Tribunal de Justiça, vai ser replicada a matéria. Só que o 987 prevê o recurso excepcional para o IRDR. O que significa isso? Ele prevê que, da decisão do IRDR, cabe recurso especial e cabe recurso extraordinário. Então, cabe recurso especial e cabe recurso extraordinário. Então, dentro dessa visão de que cabe recurso para os tribunais superiores, o próprio 987 diz, olha, cabendo o recurso para os tribunais superiores, a decisão que valerá não será mais a do tribunal local, será a do tribunal superior. Então, de uma certa maneira, o próprio STJ já regulamentou isso. O processo é julgado no Mato Grosso, em IRDR, você recorre para o STJ e o STJ vai procedimentalizar o seu recurso especial como recurso especial de IRDR. E aí, a decisão do STJ que vai valer. Ou seja, esse IRDR nada mais foi do que uma preparação para um repetitivo federal. Mas é óbvio que com democracia, com as partes podendo, desde esse momento, influenciar na proposição, influenciar em diversos pontos. Então, essa é uma maneira diferente de se ver o IRDR, como ele diante de um viés não vinculativo próprio, mas um viés preparatório para o repetitivo federal. Eu acho que isso é bem importante, porque quase ninguém fala disso. Muitos estudam o IRDR como um fim em si mesmo, e eu acho que IRDR, até por essa função estadual ou regional, ele vai ter uma dupla função. No direito local, ele é um fim em si mesmo. No direito federal, ele é um fim, ele é um meio preparatório para um repetitivo federal, porque vai ter o repetitivo federal. E aí você tem essa
essa continuidade aqui, porque o próprio 987 fala, uma vez julgado o recurso excepcional, ele valerá para o Brasil inteiro com o mesmo grau de vinculação. Então, ele é um recurso repetitivo. Então, dessa maneira, o IRDR nada mais foi do que uma antecipação da discussão sobre a repetição. Passando para a última parte da minha apresentação, para que a gente possa abrir para os debates, eu falo sobre o IAC, o Incidente de Assunção de Competência. Ele vem para se colocar como alternativas, tanto em tribunal de segundo grau, quanto para em tribunal superior, ao IRDR e ao repetitivo. Por quê? Porque o sistema não estava fechando. E o sistema não estava fechando justamente porque o IRDR não possibilitava essa questão de você ter uma questão não repetitiva. Os recursos excepcionais repetitivos, a mesma coisa. Então, você precisava de um incidente que possibilitasse isso. Diante disso, nós temos uma questão em relação a fechar o sistema. Fechar o sistema significa possibilitar com que outras matérias, outras questões que não se repetem, sejam aqui vistas também como possíveis de formar um precedente vinculante. E é para isso que serve o incidente de assunção de competência. Ele está no artigo 947. No artigo 947, ele fala que é possível a suscitação do incidente de assunção de competência em matérias eminentemente de direito, que não tem multiplicidade, mas que tenham uma repercussão geral, uma relevância, né? Uma relevância aqui. Então, é uma outra visão sobre isso. É uma outra visão sobre esse ponto, né? Sobre esse fechamento do sistema. Esse fechamento do sistema para possibilitar essa visão, essa concepção de formação de precedente para outros pontos. Isso é interessante por quê? Porque ele possibilita com que o STJ lide com matérias não repetitivas em caráter vinculante. E a mesma coisa os tribunais de segundo grau. E aí, a mesma coisa que a gente fala do IRDR, a gente fala também do IAC, a gente fala também do IAC para direito local. Eu posso ter um IAC para direito local que resolve a matéria, né? Um incidente de assunção de competência para direito local que vai ter essa resolução da uma matéria de modo bem claro aqui. Então, nós temos essas configurações em relação ao incidente de assunção de competência. Só que o incidente de assunção de competência foi tão deixado de lado, que não se imaginou que ele tivesse essa amplitude toda. Tanto que na reforma do Código da Lei 13.256, se alterou o sistema de reclamação pelos repetitivos e não se alterou pelo incidente de assunção de competência, talvez imaginando ali que ele serviria somente para os tribunais de segundo grau. Só que o incidente de assunção de competência vale também para os tribunais superiores, né? Tanto que o STJ já mudou o seu regimento interno, incluindo o incidente de assunção de competência, ele coloca ali, só que ele comete alguns equívocos, né? Ele meio que iguala o procedimento do incidente de assunção de competência ao do repetitivo, sendo que o repetitivo lá não tem suscitação, o IAC tem suscitação, né? Então, tem alguns procedimentos complicados.
eu digo que o IAC foi esquecido, e aí eu explico o porquê que ele foi esquecido. Porque se a gente pegar o 1030, que é a admissibilidade dos excepcionais, quando você tem um repetitivo, o próximo recurso especial sobre aquela matéria, ela não sobe, ele não sobe. Só que isso não tem sobre o incidente de assunção de competência. Então, se o STJ define a matéria em incidente de assunção de competência, o tribunal local vai seguir o STJ e vai caber recurso recepcional, mesmo a tese sendo diferente? É uma questão que fica. Eu escrevi um artigo sobre isso, saiu na revista da UERJ, né? Da revista eletrônica da UERJ, que a questão é exatamente essa. Se o STJ define incidente de assunção de competência, tem que sofrer o mesmo filtro de admissibilidade para dar coerência ao sistema, sim. Só que o Código esqueceu isso, né? O Código não falou sobre isso. Isso demonstra o quanto que o ordenamento deixou de fora a amplitude do próprio incidente de assunção de competência. A assunção de competência ela vai ter uma outra, uma função não repetitiva, mas deve ter a mesma consequência da repetição, que é, uma vez firmado um precedente que vincule, ele irradie para todos os outros e impeça a rediscussão da matéria que não tenha algo de novo, né? Então, essa é uma visão específica sobre o incidente de assunção de competência. O Código não colocou claramente, a visão sobre o incidente de assunção de competência, sobre o seu procedimento. Então, é muito importante que cada tribunal fale sobre o seu próprio procedimento do incidente de assunção de competência, o procedimento da assunção de competência. O que significa isso? Que não se sabe se tem uma decisão de afetação, não se sabe se tem a participação de terceiros, não se sabe se tem aqui o mesmo procedimento dos outros institutos que foram bem procedimentalizados. Se vocês forem ver o IRDR, tem 11 artigos e vários incisos e parágrafos sobre isso. Os repetitivos em nível federal, a mesma coisa. O incidente de assunção de competência, não. O incidente de assunção de competência, ele tem somente o artigo 947 e 5 parágrafos, sem procedimentalidade nenhuma. Então, a função do regimento interno é muito importante aqui para que cada tribunal diga onde que vai ser protocolado, quem vai fazer a admissibilidade, se vai ter dupla admissibilidade ou não. Eu proponho, por exemplo, que eu faça o pedido de incidente de assunção de competência no próprio processo base. Então, se for, por exemplo, na sua apelação, que eu faça na apelação, e aí, dentro dessa apelação, eu peça um incidente de assunção de competência sem a necessidade de que eu peça diretamente à Corte Especial. O STJ imaginou diferente. O STJ fala que você já pede para a sessão ou para a Corte Especial. Então, cada tribunal vai ter que dar a sua diretriz sobre incidente de assunção de competência, qual que é o procedimento, se vai ter amicus curiae ou não, e eu acho essencial que tenha o amicus curiae, a possibilidade desse contraditório reampliado. Então, isso é muito importante, e até uma atuação de um grupo de estudos da UAP, que eu não sei como que ficou o regimento interno do TJ do Mato Grosso sobre incidente de assunção de competência, mas é importante as proposições de uma procedimentalização, de como que vai funcionar esse procedimento. Porque ele não é igual, pura e simplesmente, ao IRDR, mas a gente vai ter que buscar lá coisas para esse procedimento, para justamente a gente entender o próprio incidente de assunção de competência. O meu livro sobre incidente de assunção de competência, que eu lancei em 2018, ele é exatamente isso, do incidente de assunção de competência
da conceituação à procedimentalidade, ou seja, eu proponho um procedimento específico para o incidente de assunção de competência e ele seguindo aquele ritual de afetação, ampliação do colegiado, ampliação do contraditório e depois a formação do precedente, né? Então, era isso que eu tinha para expor para vocês. Acho que falei mais ou menos ali 1 hora, né? Mas estou aberto agora para o debate e tudo mais. Perfeito, doutor Vinícius. Ótima explanação. Acredito que tenham perguntas aí. Eu queria passar a palavra para o Pedro, já sem delongas, Pedro, para você fazer aí a mediação dos debates. Não sei se já tem alguma pergunta. Teria, Pedro, já? Ou se você quiser começar Jorge, também, fazer algum comentário, fica à vontade, Pedro. muito obrigado, Jorge. Eu olhei aqui no chat, não tem, acabei de olhar no meu WhatsApp também, ainda não pegou. Eu queria iniciar, Jorge, só cumprimentando toda a sua comissão, na sua pessoa, você que vem tocando esse projeto em conjunto com a Jovem Advocacia. Parabéns a todos os integrantes da Comissão de Processo Civil aqui presentes. Não vou nominar, que com certeza vou falhar nessa missão, mas veja aqui o Luciano, vice-presidente, também receba os meus cumprimentos. E quero parabenizar também o professor Vinícius pela didática, não só conhecimento, mas também deu para perceber que a didática dele é algo a ser aí reconhecido. Eu tenho aqui, na verdade, 2 considerações, só para tentar trazer um pouquinho mais de discussões aí para isso que a gente vem estudando nesta manhã. A primeira questão é quanto à fungibilidade, porque o Thomas ele disponibilizou no nosso grupo de WhatsApp alguns materiais do senhor professor Vinícius. E aí eu confesso que não pude ler todos, até a dissertação foi disponibilizada para a gente, mas infelizmente eu não consegui ler. Mas eu li os artigos. Um dos artigos era da sua lavra, e falava justamente essa questão da fungibilidade. O primeiro questionamento é se o seu posicionamento ainda é aquele de que seria possível uma fungibilidade entre esses 2 institutos. E o segundo ponto que eu coloco é em um eventual conflito de decisões de tribunais de justiça advindos de um IRDR. Qual seria a solução? Vamos supor que o TJRO, da minha querida Rondônia, que tem vários amigos da Jovem Advocacia aí, Larissa, Felipe Gurjão, o Everton, são todos amigos queridos aí da OAB-RO. Vamos imaginar uma situação em que Rondônia decida uma matéria de cunho processual, de cunho de legislação federal, vamos dizer assim, em um sentido, e Mato Grosso decida em um sentido conflitante, né? Como ficaria? Talvez aí, professor Vinícius, e os demais que nos acompanham, o Thomas, que é um estudioso da área de recurso, talvez possa contribuir nisso aí, até uma questão de cabimento de agravo, né? Se seria taxativo, se não seria taxativo. Vamos supor que Mato Grosso amplie o rol e Rondônia pense diferente. Em uma decisão conflitante sobre a mesma matéria, qual seria uma solução? Então, para iniciar aí esse debate, eu gostaria que o senhor fizesse apontamentos a respeito dessas 2 questões. O microfone, professor. Obrigado pela leitura, né, do artigo. Eu mandei o material muito mais para não só para o debate agora, mas para pautar quem quiser se aprofundar sobre o tema, né, quem estiver estudando e quiser se aprofundar sobre o tema, o material está lá, né? Inclusive a minha dissertação longa de mestrado que eu falei sobre o tema, mas eu acho que a fungibilidade é a base. E a partir, olha como é interessante o nosso estudo, né? Porque quando eu publiquei esse artigo, se eu não me engano, esse artigo saiu no final de 2017, eu propus uma fungibilidade entre o IRDR e o IAC. Mas pode ter também uma fungibilidade entre o IAC e o repetitivo federal. Mas o interessante é o quê?
eles são remédios diferentes para a mesma doença. Só que uma doença ela está alastrada em diversos processos. A outra doença ainda não se alastrou ou nem vai se alastrar. Mas o intuito é o mesmo. O intuito é formar um precedente que vincule, que tenha qualidade. Então, diante disso, eu acho que o que importa na análise de admissibilidade é verificar a necessidade de um precedente. Então, você pode suscitar um IRDR e não conseguir comprovar a repetição. Mas o tribunal fala, olha, eu acho que é importante formar um precedente disso, por mais que não seja repetitivo. Como o próprio tribunal tem autonomia e poder de propor o IAC, ele recebe aquele RDR como IAC. E a mesma coisa ao inverso. Se eu proponho um IAC e o tribunal fala, olha, isso aqui não pode ser IAC porque tem efetiva repetição. Então, transforma ele em RDR. E aí, o Alexandre Câmara, quando leu o meu artigo, ele agora propõe que, na verdade, e numa próxima reforma legislativa e tudo mais, que seja tudo um instituto só. Seria mais ou menos um instituto de formação de precedente, que pode ser repetitivo ou pode ser não repetitivo e que tenha um rito só, que aí fica mais claro, porque o intuito é o mesmo, né? Então, eu acho que a fungibilidade ela é essencial. Por quê? Porque o intuito é formar um precedente. Segundo ponto, sobre a pergunta de 2 tribunais. Então, eu acho que dificilmente um tribunal vai formar um precedente por IRDR e vai ficar por isso mesmo, né? Tem até um outro artigo que eu escrevo sobre isso. Por quê? Porque pode ser, vamos supor, no Tribunal do Mato Grosso tem o IRDR e ninguém recorreu. Aí tem o Tribunal de Rondônia que está definindo. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que eu acho que o Tribunal de Rondônia tem que considerar a existência do IRDR do Mato Grosso e dialogar. Então, é um precedente persuasivo, é um precedente que deve ser considerado, discutido e tudo mais, né? Então, esse é um ponto específico. Mas será que vai ficar estabilizado no Mato Grosso? E essa é uma discussão que quase ninguém tem, e muita gente escreve sobre IRDR. Será que ninguém vai recorrer? Primeiro porque, vamos supor que o processo seja seu. Vai ter você que pode recorrer, vai ter a outra parte que pode recorrer, e vai ter os amicus curiae que podem recorrer. Mas você pode falar assim, Vinícius, ninguém recorreu. Tudo bem. Aí vamos pegar esse RDR que ninguém recorreu. Ele estabilizou. Mas aí vai para o processo do seu colega ser aplicado esse resultado. O seu colega que foi afetado não vai entrar com recurso especial para o STJ. Então, eu acho muito difícil ter essa estabilidade só no Tribunal do Mato Grosso. Mas vamos supor que, mesmo assim, estabilize. Ninguém recorra para o STJ. Eu acho que, primeiro, o Tribunal de Rondônia deve dialogar com o IRDR que foi formado no Mato Grosso. Só que, quando formar em Rondônia, se alguém de Rondônia levar para o STJ vai... Olha a função do recurso especial aqui. O STJ vai rever o IRDR de Rondônia e fazer a possibilidade de superação do precedente do IRDR do Mato Grosso. Então, olha como o sistema foi tão complexo que, em uma tacada só, ao julgar o recurso especial do IRDR de Rondônia, ele pode impactar o IRDR do Mato Grosso. Mas, se ninguém também recorrer em Rondônia, nós temos dois institutos diferentes, mas que vão gerar alta recorribilidade e recurso especial. Então, eu acho muito difícil que ninguém recorra para os tribunais superiores, né? Eu acho que é basicamente isso. Uma hora vai chegar no Tribunal Superior que vai trazer para si a matéria repetitiva. Professor, só finalizando esse apontamento que fiz, e agradeço desde logo pelo esclarecimento,
nós teríamos aí uma possibilidade, então, de aplicar essa superação, ou distinguish, overruling, qualquer que seja o instituto cabível, também pelo próprio Tribunal de Rondônia, nesse mesmo exemplo, né? Se o Tribunal de Rondônia entendesse que aquela causa não é a mesma que ele está discutindo, ele poderia aplicar o instituto do distinguish ou mesmo o overruling. Eu não vejo problema de ser aplicado pelo próprio TJRO antes de chegar no RESP, né? Não sei se seria uma análise adequada da questão. Não, em relação ao distinguish, você fez muito bem, porque quando o Tribunal de Rondônia constatar que a matéria é distinta, na verdade, ele falou assim, o Mato Grosso definiu algo parecido com a gente, mas a gente tem total autonomia para decidir outra coisa, porque a matéria é distinta. Então, ele está criando um precedente do zero. Mas quando eminentemente foi igual, eu não vejo que o Tribunal de Rondônia estaria fazendo o overruling, né? Porque o overruling, que seria a superação do precedente, você deixa o precedente anterior. Na verdade, nós vamos ter dois precedentes ao mesmo tempo em territórios diferentes sobre a mesma matéria, né? Então, assim, o Tribunal do Mato Grosso vai ter o seu precedente e o Tribunal de Rondônia vai ter o seu. Então, não teria aí um overruling, por quê? Porque ele não superou. Ele somente debateu sobre o precedente do Mato Grosso, mas ele não enfrentou porque ele não tem autoridade jurídica de falar que o Mato Grosso está errado. Por mais que ele fale dentro do seu território, mas isso não impacta o território do Mato Grosso, que continua tendo a validade e tudo mais. Então, não seria bem um overruling em relação a isso. Mas o distingue-se cabe muito bem para ele falar assim, ó, a gente não vai debater o do Mato Grosso porque é diferente da questão, é um ponto diferente, um recorte diferente e tudo mais. Perfeito, professor. Eu me sinto contemplado pelas suas respostas. O Thomas, ele tem um questionamento. Thomas, com a palavra. Bom dia. Bom dia, professor. Primeiramente, parabéns aí pela bela exposição. Foi muito claro, muito didática aí as suas palavras, seus apontamentos sobre esses institutos que não são tão facilmente, né, compreendidos aí pela comunidade jurídica, pelo próprio Poder Judiciário, que tem uma dos de aplicar esses mecanismos, né? A gente percebe isso de uma maneira bem clara a partir dos regimentos internos dos tribunais locais. Eu acho que deveria haver alguma forma de controlar ou de corrigir esses regimentos internos, porque como que é feita uma interpretação distinta de um mesmo Código de Processo Civil? E aí a gente tem regimentos internos diferentes, né, de acordo com o Estado, para tratar de uma matéria que tá disciplinada, pelo menos em princípio, no Código de Processo Civil. Aqui no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nosso regimento interno possui algumas falhas, né, em relação a esses mecanismos, né, em relação à procedimentalidade, pelo menos, principalmente quanto ao incidente de ação de competência. Mas sem tratar especificamente do regimento interno, eu queria que o senhor falasse para a gente, tem alguns pontos aqui que eu fiz algumas anotações. Primeiro, a necessidade de causa pendente em RDR, parte da doutrina fala que há essa necessidade, mas tem um enunciado do ENFAM, enunciado 22, que fala que não há essa necessidade, e isso é muito discutido no Poder Judiciário, se há essa necessidade, possui uma implicação prática mesmo, né, que o Poder Judiciário tem essa dificuldade de fazer essa avaliação. Outro ponto, o IAC traz lá um conceito, a gente tem uma dificuldade, principalmente no sistema jurídico brasileiro, que são os conceitos jurídicos indeterminados, né? E esses mecanismos aí, esse microsistema de formação de precedentes está carregado de algum desses conceitos. O IAC fala em repercussão social, necessidade de questão relevante, né? Questão de direito relevante, questão relevante de direito, e repercussão social da matéria, certo?
essa repercussão social, ela poderia ser ampliada, digamos assim, para abranger talvez aquela definição que está disposta lá no artigo 1035, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que trata dos elementos que devem ser observados para a caracterização da repercussão geral, né, no recurso extraordinário. Lá fala em repercussão social, repercussão jurídica, repercussão econômica e política, né, nesse sentido. Então, poderia ser ampliado para que seja o microsistema fique uniforme, né, essa ideia da própria repercussão, né, em relação a esses pontos fiquem uniformes. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, que é talvez a questão mais complicada, sempre que a gente fala de processo, a gente tem certa dificuldade de trazer isso para o juizado especial, né, o CPC para o juizado especial. Então, falando de juizado, já que a gente tem aqui, eu acho que toda a diretoria da Comissão de Juizados Especiais da OAB está presente aqui, o presidente da comissão, o doutor Munir, presente. Então, seria interessante também para prestigiar aqui os colegas que são atuantes aí em juizados especiais. Primeira pergunta bem direta: cabe RDE em sede de juizados? Segundo ponto, já nessa mesma linha aí, né, que tem um enunciado do ENFAM que diz que admite-se que o RDR pode ser suscitado com base em demandas repetitivas em curso nos juizados. Mas essas demandas repetitivas em curso nos juizados, ela seria julgada pelos próprios juizados ou pelo tribunal local, pelo tribunal estadual, pelo tribunal de justiça, né? O enunciado 44 do ENFAM fala que admite o RDR nos juizados especiais que deverá ser julgado por órgão colegiado de uniformização do próprio sistema. Mas e no caso do Estado não possuir esse órgão de uniformização? Aí não cabe mais IRDR, ou esse IRDR poderá ser julgado pelo TJ, no caso, enfim. Eu acho que essa questão do IRDR nos juizados, eu acho que também é uma das questões aí mais discutidas, mais espinhosas, né? Como isso seria resolvido, porque, principalmente nos estados que não possuem uma turma de uniformização de jurisprudência em sede de juizados, como é o nosso caso aqui no Mato Grosso. Era isso. Obrigado pelas considerações, né? A primeira questão, que é da causa pendente, é a discussão sobre o próprio IRDR ser causa piloto ou não, né? Se o IRDR será causa piloto ou não. Quem acha que o IRDR é causa piloto, coloca que precisa de um piloto, precisa de uma causa no tribunal. Então, se a gente for considerar o IRDR como causa piloto, ela precisa de uma relação lá. Então, por mais que seja essa a afirmação, mas eu defendo que o IRDR é procedimento modelo. E quando eu defendo que o IRDR é procedimento modelo, não precisa de causa pendente. Então, essa que é a grande discussão. Então, dependerá muito do que o próprio tribunal entende, naquele caso, sobre causa piloto ou procedimento modelo. Eu acho que é procedimento modelo e que não precisa de causa pendente naquele tribunal. Então, essa é a primeira indagação. A segunda indagação é exatamente o que você disse sobre a repercussão geral. Ela serve da mesma forma que seria a base para o IAC. O IAC, na verdade, ele tem uma redação truncada e mal imaginada para a sua funcionalidade. Então, quando a gente pensa em relevância da matéria e repercussão social, essa repercussão social é um conceito jurídico indeterminado. A gente vai determinar no caso em concreto. E aí você disse muito bem, a gente pode pegar isso da repercussão geral, onde o STF analisa em cada caso o que ele acha que tem repercussão ou não, né? Uma coisa que a gente pode imaginar é que o IAC ele é muito mais interessante para as questões processuais.
E aí, qual que é a relevância social de um agravo de instrumento, por exemplo? É difícil a gente pensar nessa relevância social, mas dentro do processo tem uma relevância enorme. Então, eu acho que essa relevância jurídica dentro do processo tem essa repercussão social, ou nutre, ou supre essa repercussão social. E sobre o sistema de juizado, eu acho que é um erro possibilitar com que o IRDR seja inserido no sistema de juizado. Como assim inserido no sistema de juizado? Eu acho que o juizado está vinculado ao IRDR do tribunal, como ele está vinculado ao repetitivo do STJ. Isso eu não tenho dúvida. Mas eu acho que, se você tem uma matéria em juizado, você pode suscitar que o tribunal julgue IRDR. Por quê? Porque, por exemplo, em Rondônia, eu acho que aí também, nós temos uma turma recursal só. Então, nós não temos um órgão de uniformização de precedente. Só que essa turma recursal é por mandato, de 2 em 2 anos. E se tiver uma TNU, uma turma de uniformização de juizado especial, ela também vai ser por mandato. Então, não vejo sentido que ela julgue o IRDR. Para mim, você tem a matéria do juizado em que você leva para o tribunal julgar o IRDR. E aí eu não vejo problema nenhum. E eu acho que eu sou um dos defensores que eu acho que cada vez mais o juizado não pode ser terra sem lei. Se o tribunal segue uma matéria, o juizado tem que dialogar com o que o tribunal do seu próprio estado julga. Ó, foi só falar do juizado, até travou. É o CPC de Mato Grosso aqui que derrubou. Doutor Vinícius, não sei se o senhor nos ouve, mas deu uma travada no áudio e no vídeo. Não sei se o senhor continua nos ouvindo. Doutor Vinícius, acho que travou, agora só está aí. Deu uma caída aqui. Eu tava brincando aqui que o senhor foi falar de juizado, já até caiu, quase que cai a live. Exatamente. Mas juizado é meio complicado. E, para mim, não. A gente tem que combater essa autonomia do juizado, essa total autonomia do juizado. Tem que fazer algum sentido. Então, para mim, cabe IRDR, se você tiver uma ação no juizado, cabe IRDR e quem vai julgar vai ser o Tribunal de Justiça. Então, para mim, eu acho que essa que é a interligação que a gente tem do IRDR com o sistema de juizados. Doutor Vinícius, pegando carona aqui, se me permite, Pedro, só dar fazer um comentário. Até em razão do perfil aí do pessoal que participa do grupo, nós temos muitos advogados que nós conhecemos que têm uma atuação bastante intensa em juizados especiais. Então, eu queria pegar carona aí nesse aspecto e perguntar o que fazer se um juiz de juizado não se submete a um precedente vinculante. Tem uma dica, e aí vale para os repetitivos federais. Cabe reclamação para o próprio tribunal. Então, se eu tenho um repetitivo no STJ e que a turma recursal ou não acata, você não pode entrar com recurso especial, mas você pode entrar com a reclamação. Antigamente, a reclamação era para o próprio STJ, só que o STJ fez uma resolução dizendo que essa reclamação será para o seu Tribunal de Justiça. Então, aí você vai com a reclamação para o seu Tribunal de Justiça falando que a turma recursal não está seguindo o precedente vinculante. Ou seja, tem uma solução já posta em relação a isso. Então, que é
basicamente, a gente entender. O juizado, ele tem um sistema à parte, mas um sistema que tem que fazer sentido junto com o próprio tribunal. Então, se tem um repetitivo do STJ, cabe reclamação para o Tribunal de Justiça ou para o TRF, se for o caso. O que a gente tem que fazer uma sistematização é, se isso o STJ já definiu para o repetitivo federal, cabe a mesma reclamação para o Tribunal de Justiça, no caso do IRDR, no caso do IAC, que a turma recursal não esteja seguindo. Perfeito, professor. Ô, Jorge, tem mais algum questionamento? Daqui da minha parte, não, Pedro. Ó, Jorge, eu olhei aqui, o meu WhatsApp não tem nenhuma pergunta, eu olhei também aqui no chat do nosso grupo também não tem. Eu sugiro, então, Jorge, que a gente passe a palavra para o professor Vinícius fazer as considerações finais. Você faz aí as comunicações devidas que tiverem e a gente encerra. O que você acha? Perfeito. Professor Vinícius, com a palavra para as considerações finais, por gentileza. Eu, novamente, agradeço o convite. Foi muito interessante passar essa manhã com vocês aqui. Tomara que tenha sido de grande valia. Para mim, foi um prazer imenso falar no Sistema OAB. Para mim, é um prazer sempre. E eu agradeço novamente o convite do Thomas e o convite de todos vocês, da comissão como um todo. Obrigado mesmo por esse momento. Quem quiser conhecer mais a minha obra, tem no site da Juspodium o meu livro Recursos e Processos nos Tribunais e outros livros sobre as matérias específicas. Mas muito obrigado pela oportunidade, pelo debate e pelo tempo. Nós que agradecemos, doutor Vinícius. Jorge, só posso dar uma palavrinha antes de encerrar claro. E você finaliza? Claro. Doutor Vinícius, eu só gostaria de uma opinião aqui, como pesquisador, e para encerrar, e aí você conseguir fechar aí com chave de ouro, o que o senhor acha? Qual será o futuro desse sistema de precedentes a partir desses mecanismos no sistema brasileiro? O que a gente pode esperar aí? De que forma a gente pode otimizar a aplicação aí para melhor operacionalizar esses mecanismos aí? Obrigado, viu, pela palestra. Eu acho muito importante a sua pergunta, e aí eu acho que a gente tem que, em termos de OAB, reformular muita coisa, né? Porque eu acho que o próprio tribunal como um todo, né, de justiça, STJ, ainda está tentando entender essa alta litigiosidade que a gente vive e como aplacar ela. E esses institutos serão essenciais. E eu acho que nada passa pela justiça que não seja pela advocacia. E a gente precisa entender esses institutos para melhor usá-los. E usá-los primeiro ao suscitá-los. Eu não sei quantos IRDRs já tiveram no Mato Grosso, mas aqui só tiveram, aqui tiveram 2 julgados e 4 suscitados. Eu acho que a gente precisa suscitar mais. Não tem incidente de assunção de competência aqui ainda, eu não sei se já teve aí. Eu acho que a gente precisa dialogar mais enquanto advocacia. E depois disso, nós precisamos constranger os juízes, constranger o sistema. E como assim? Melhorando as nossas peças em relação a usar o repetitivo de modo adequado, parar de usar aquela infinidade de jurisprudência. Eu acho que a advocacia precisa reformular, e eu digo isso porque eu aprendi assim. Eu aprendi que uma boa peça tinha umas 5, 6 jurisprudências, né? E aí eu botava aquele tanto. E cada vez que eu estudo os precedentes, eu vejo que uma boa peça é aquela que foca no repetitivo ou na decisão do STJ ou na decisão de uma das câmaras do meu tribunal, e eu foco naquela jurisprudência e discuto efetivamente ela, né? E eu não replico 10 jurisprudências. Então, quanto mais a advocacia
melhorar na sua peça e elevar o debate, os juízes terão que elevar. Porque a gente tem que fazer o meia-culpa disso que a advocacia faz, mas a gente também tem que entender que nós somos julgados, e principalmente nós das capitais, nós somos julgados por juízes que estão no final de carreira, né? Eu sempre brinco com os meus alunos falando assim, olha, vocês que estudam em Porto Velho, vocês estão pegando juízes que estão para se aposentar, que estão no final de carreira. Então, é normal você ver ali condições da ação, você ver uma vinculação muito apegada ao Código passado, porque nem todo juiz é processualista, né? É óbvio que a gente vai ter juízes processualistas que dão aula de processo e tudo mais, mas se você pegar a grande maioria, só usa o processo como ferramenta de trabalho. O estudar processo e gostar de processo, como nós estamos aqui numa terça-feira de manhã, são para poucos. E tem muito advogado também que usa o processo. Eu não gosto de processo, mas eu tenho que saber para poder ser bom advogado. Diferentemente de quem estuda processo porque gosta. Então, o que é a nossa função enquanto advocacia é fazer com que esses juízes entendam que nós vivemos uma nova era. E entender isso é a gente mostrar a melhoria. Como que a gente melhora as nossas petições, como que a jurisdição é melhorada para que a gente avance. Eu acho que o sistema de precedentes, se ele for racional, coerente, e o próprio juiz tiver uma integridade, ele veio para ficar e veio para melhorar o sistema. Só que tudo é uma faca de dois gumes, né? Pode ser que um precedente mal aplicado também, se ele for aplicado de modo automatizado, sem um debate, ele pode piorar o sistema também. Obrigado a todos, gente. Só para esclarecer, só para finalizar, quer dizer, muito obrigado à oportunidade, obrigado ao Thomas, obrigado ao Jorge, obrigado ao Pedro por essa manhã de debate aqui. Doutor, nós que temos a agradecer. Eu costumo dizer que a gente reconhece um excelente professor pela maneira com que ele trata de forma muito clara, muito simples, de temas extremamente complexos. Eu não tenho dúvida que foi o caso dessa aula que nós tivemos. Muito obrigado em nome da OAB, em nome da Comissão de Processo Civil da OAB, em nome da Comissão da Jovem de Advocacia, que também aqui se faz presente. E gostaria de dizer que o senhor, sem dúvida nenhuma, com a aula que nos deu hoje, está contribuindo com essa mudança de cultura, né? Nós estamos vivenciando aí uma mudança de cultura que precisa ser efetivada através da advocacia, né? Aqui o grupo de estudo, por mais que a gente tenha esse perfil de temas, né, de doutrina e temas com viés acadêmico, nós não podemos distanciar da prática, né, forense. E eu acredito que esse tipo de abordagem pragmática só enriquece o debate e, sem dúvida nenhuma, contribui para que a gente faça esse sistema de precedentes surtir o efeito desejado aí pelo legislador. Então, mais uma vez, agradeço imensamente a sua contribuição e fica aí o convite para, quem sabe, um próximo encontro presencial, né, em tempos mais tranquilos, né? Pra gente. O senhor conhece Cuiabá, doutor Vinícius? Já, eu fui aí com o professor Helder dar um curso para a AGU em 2016, né? A última vez que eu fui aí. Perfeito. Então fica o convite aí para uma próxima visita aí no momento de maior tranquilidade. Aí será muito, muito bem-vindo, viu? Obrigado e agradeço. Obrigado a todos pela participação. Pedro, quer fazer alguma colocação? Jorge, só agradecer, você já fez os devidos agradecimentos. Agradeço a todos, tá? Pela organização, mais uma vez aí, direcionando meu reconhecimento por esse importante trabalho, esse importante serviço prestado à advocacia, que vem sendo aí encabeçado pela Comissão de Processo Civil, e com o auxílio da Comissão da Jovem Advocacia, eu tenho certeza que os ensinamentos que o professor Vinícius nos trouxe hoje serão aplicados e, pelo menos para mim,
alterou a minha forma de ver esses institutos. Eu agradeço demais o professor Vinícius. Eu devo ir para Rondônia, que eu tenho processo aí, e estando em solo rondoniense, eu quero encontrá-lo, professor. Um abraço, parabéns pela didática, e o senhor é sempre bem-vindo aqui no estado de Mato Grosso, estado do Pantanal. Obrigado mesmo. Até mais, gente. Maravilha, até mais, pessoal. Obrigado e até a próxima.